to Miami. Welcome to Miami, North Miami. Fim de tarde. Um sol, um pôr do sol muito bonito, forte, incandescente. Você sabia que este sol, que tanto faz bem para nós, ele foi feito porque Deus falou com ele. O elemento sol, Deus falou assim: ei, sol, apareça. Lá em Gênesis vai falando, né, que Deus pegou a terra sem forma e vazia, ou seja, a terra era um caos. Um caos não no sentido de desgraça, como a gente, no entendimento racional humano, pensa, né? Um caos, aquela coisa tudo destruída. Não, era um terreno vazio. Vamos imaginar um terreno baldio, um terreno vazio. Fica lá um terreno, daqui a pouco você passa lá, tem uma casa bonita. Nossa, que casa bonita! Você nem lembra que estava lá um terreno feio. Então Deus fez isso. A terra era um grande terreno e ele começou a criar as coisas que nela não existia. E como que ele criou? Falando com elas, conversando com os elementos. E assim os elementos começaram a se manifestar. E Deus nos dá essa mesma oportunidade, né? Ele chama a gente para ser criador junto com Ele. Todo santo dia, como a gente diz, todo dia de manhã, nós iniciamos um dia com Deus para fazer o quê? Criar. Deus continua criando todas as coisas. Então, pela palavra, os céus, a terra, o mar, as águas, tudo foi criado pela palavra. Então, diante do caos, que é um terreno vazio, alguma coisa vazia, você tem a grande oportunidade de quê? De criar. Agora, é interessante que alguma coisa você vai, mesmo não querendo, você vai criar. Se você abrir a tua boca para falar seja lá o que for, você já vai estar criando. Aqui chama-se Aventura, aqui é Miami. Aqui tem um shopping muito grande, que o pessoal brasileirado gosta de vir também. É esse aqui, Shopping de Aventura Mall, que a gente chama aqui. Então, se você abrir a tua boca de manhã cedo, você vai criar. Então nós já estamos criando, só que estamos criando aquilo que não devia. Criando dificuldade, criando obstáculos, criando mais dificuldades. Então o terreno está lá vazio, aí você fica lá diante do terreno: ah, isso aqui não dá, não tem jeito não, isso aqui não dá mais não, ih, é melhor deixar para lá. De qualquer forma, você vai estar criando. Você escolhe criar coisas boas ou não, porque você vai criar, não tem como você não criar. Porque toda palavra que sai da sua boca, ela não voltará vazia. Não é só a palavra de Deus. A palavra de Deus é referência. Deus fala em Isaías: toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia, antes fará aquilo para qual eu designei. E aí você veja, toda palavra que sair da sua boca, ela tem o poder de criação e multiplicação. É muito interessante isso, prestarmos atenção nisso, me entende? É muito importante você parar e refletir que você começa o dia de manhã criando. Sabe aquele ditado, levantei com o pé esquerdo, né? Eu amanheci com o pé esquerdo, né? Na verdade, o pé, quem levanta com o pé direito só é Saci Pererê, na lenda. Nós levantamos com os dois pés. Agora, não é o pé, é a tua língua que já começou e você vai lá: amanheci com o pé esquerdo, amanheci do ovo virado, amanheci como um barril de pólvora com o pavio curto. Então você criou aquilo. Imediatamente ao você falar, as coisas vão criar. E elas, além de criar, elas vão se multiplicar. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis, na criação, Deus fala assim: olha, então as coisas vão se multiplicar. Além de você criar, você imagina aí a história recente, o vírus do Covid. Ele foi criado.
E o que aconteceu? Criaram bilhões? Não! Ele depois, simplesmente depois de criado, ele se multiplicou e atingiu o mundo inteiro. Já parou para pensar nisso? Para ter o entendimento dessas coisas? O vírus foi criado. Alguém criou esse vírus. Ele não nasceu assim, ó, pum, só aqui apareceu. Ele foi criado. Agora, depois que ele foi criado, ele se multiplicou rapidamente. O que você fala, você cria. E depois que você cria, aquilo vai ter a capacidade de multiplicar-se por infinito. O vírus Covid foi multiplicado pelo infinito. Atingiu, não foi só uma área lá na China que começou, né, num pedacinho lá. Ele multiplicou-se. Para você entender a gravidade, a importância de você então criar coisas boas. Preste atenção nas suas palavras. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E o que é que sai da boca de uma pessoa? Palavra. Ah, minha vida é uma desgraça. Ah, meu cabelo está caindo. Tudo que você falar vai ser criado e na sequência multiplicado. Pode ver, o ditado não diz aí? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Não é isso? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Por quê? A reza o que é? Uma fala. Então a pessoa está ali falando, não é? E depois, uau, que coisa horrível. Porque criou aquilo que se falou. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Que tipo de oração que você está fazendo? Oração de lamúria? Tem oração que Deus fala assim, tapa os ouvidos e diz, pare de orar. Porque a oração, inclusive, você está criando. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui esse vermezinho de Israel, eis aqui, Senhor, esta pessoa, Senhor, cheio de problemas, Senhor, é a oração do derrotado. E a oração é palavra, e palavra está criando. Então até mesmo você orando, você está criando alguma coisa. E aí, depois da criação, entra a multiplicação. O que aconteceu com os 5 pães e 2 peixes que Jesus recebeu de oferta? Veja bem, primeiro Jesus deu a oportunidade para os discípulos realizarem o milagre que era necessário. Ele disse aos discípulos, olhou para a multidão e falou, estou com pena dessa multidão, eles estão o dia inteiro comigo aqui e não tenho o que comer, dê vocês a eles de comer. Olha que interessante, uma multidão e você fala, Jesus vem e fala para você dar de comida a eles. O que você faz? Responde negativamente. Filipe vem e fala, Senhor, já é tarde e não tem mercado aberto, não tem padaria, não tem nada aqui nesse deserto para que a gente pudesse comprar e dar. E mesmo que tivesse, não teríamos dinheiro. Estamos quebrados. Não está vendo o saldo aí? O fulano lá não está deixando nada. O discípulo do PT está lá roubando tudo. Que era o Judas. Não está deixando o saldo nosso, Jesus. Não dá para fazer nada. Aí vem André, vendo aquela conversa de derrotado de Filipe com Jesus, e Jesus só assim, dei a oportunidade, vocês já estão olhando para as circunstâncias. Aí o que acontece? Ele vem, André fala assim, Senhor, olha, estou ouvindo essa história aí, realmente Filipe tem razão. Mas para dizer que não tem nada, sabe aquela coisa que quando você olha, tem R$1 na carteira, tem umas moedinhas aqui, não tem nada? Para dizer que não tem nada, Jesus, um menino aí quis me dar uma oferta de 5 pães e 2 peixes, mas eu falei, filho, fica com isso para você, filho. Para de ser criança, rapaz. Que vai... Não, eu tô aqui, ô tio, tem aqui, mamãe fez uma comidinha para mim, um lanchinho aqui, e eu não comi,
queria repartir com os meus amiguinhos aí. Rapaz, para de sonhar, menino. Cala a boca, rapaz. O que é que você tá fazendo? Tira essa criança pra lá. E empurrou a criança. Largou pra lá. A matéria-prima do milagre na mão dele. A criança oferecendo. E ele adulto. Ah, menino, para. Você tá pensando o quê? Aí ele vai e conta pra Jesus. Jesus, para não dizer que não tem nada, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. E ele já emenda, mas isso para que serve? O que ele fez? Respondeu negativamente. Ele já criou a impossibilidade. E quando ele falou aquilo, Jesus falou, agora já era, você criou mais caos, você criou mais nada. Então eu já tenho algo nas mãos, mas eu já profetizo sobre ele, você não vale nada. É assim que você está fazendo com o teu salário. O teu salário é os 5 pães e 2 peixes. Aí o que você fala? Esse salário não dá para nada, essa merreca que eu ganho, salário peixe, quando eu recebo ele, nada. Salário aqui em casa é igual o Cebola, né? Você abre a carteira e chora. Aí fica fazendo essas piadinhas que é legal. Também fiz isso. Mas você começa a perceber que isso não está piorando o quadro. É como se você fosse visitar uma pessoa no hospital, que acontece também, aí a pessoa fala, meu avô morreu disso, meu fulano, isso, conheço 2 pessoas que morreram disso. O cara tá lá com a doença, com a enfermidade, e você tá botando mais doença, mais medo na mente da pessoa. Então André vai e fala, isso não dá para nada. E não deu mesmo. Nas mãos dele, não deu mesmo. O teu salário não tá dando porque você tá falando mal dele. E quando você fala mal de alguém, esse alguém te deixa, vai embora. O teu salário, os teus recursos não estão cobrindo porque você já recebe o salário com aquela cara, né? Já viu? Vai cair. Não quero nem abrir a conta, que já estava devedora, que o devorador já tinha comido 3 meses já na frente. Então tá entrando lá e só tá sumindo. Não tem mais nem o prazer, você já... E aí você vai, tá vendo? Ó, essa vida, essa porcaria dessa empresa. Precisa de um salário que me dê, precisa ganhar mais, tem que dar aumento, tem que dar aumento, tem que dar aumento, né? E você sempre anulando o poder do milagre que está nas suas mãos. Então André tinha 5 pães e 2 peixes. E ele disse que não dava para nada. E ele conseguiu fazer o milagre? Não. Porque ele disse que não dava para fazer nada. E aí o que acontece? Entra a misericórdia de Jesus. Ele falou assim, então me dá aí, vai. Veja que lá no início ele falou, vocês devem dar de comer. A responsabilidade é sua de fazer as coisas acontecerem. Ah, Deus, põe a tua mão, estende a tua mão, Senhor, manda o anjo. O anjo já está com você, ó. Seu nome está escrito no livro da vida, ó. Tua prosperidade, o ouro e a prata já estão nas tuas mãos, ó. Mas você está lá chorando, resmungando, fazendo oração que Deus manda parar. Ele mandou Moisés parar de orar. Senhor, eu tirei esse povo do Egito. Senhor, eu estou aqui agora, o mar vermelho, Moisés atrás. Para de orar! Essa oração de derrota. Pare de confessar a tua derrota, confessar o mal, aumentar o mal, piorar a situação através de oração. Tem gente que fala assim, eu estou orando por você. Para, eu quero saber, por favor, não ore se não for por revelação do Espírito Santo. Senhor, pesa a mão. Senhor, mostra a tua glória na vida daquele varão, daquela varoa. Queima! Não é assim? Queima? Que é isso? Que tipo de oração dos infernos que a gente tem feito? Dos quintos dos infernos? Queima, Senhor. Pesa a tua mão, faz justiça. Ele me prejudicou, ela me prejudicou, faz justiça. Deus faz justiça sim. Ele põe você e a pessoa envolvida na balança. Só que de repente você esqueceu que lá atrás você também foi injusto. Aí na hora da balança, você vai, tá vendo? Ele tá errado. Não, aí pum, a balança pesou, foi pro teu lado. Não, mas como? Pois é, você tinha isso aqui, ó, que você nem confessou, que você nem percebeu que estava errado. Então, não peça justiça para Deus. Peça para Deus misericórdia, Senhor abençoa.
olha para você e fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu também não tenho? Estou falando do meu irmão aqui. Não julgue e condene as pessoas só porque o pecado dela é diferente do seu. Ah, fulano é assim. E o seu? A gente peca, só de não fazer a vontade de Deus já é pecado. Bom, então Jesus pega, já que vocês anularam o milagre, agora eu vou entrar com misericórdia. Pegou os 5 pães e 2 peixes. E fez o quê? Todo mundo fala para mim, abençoou, né? Orou. Ele conversou com os 5 pães e 2 peixes. Conversando com os elementos. Conversar com o carro. Conversar com a sua cama. Conversar com a sua geladeira. Conversar com a sua conta bancária. Conversar com os elementos. Conversar com os móveis da tua casa. Com a planta. Olha aqui as plantas. Conversar com o peixe. Conversa com o cachorro. Não é? E assim a gente vai e vai vendo que as coisas estão acontecendo. Então Jesus vem e conversa com os 5 elementos, pães e os 2 peixes. Ele diz assim: você está vendo essa multidão aí? Pão e peixe, isso é crente. Crente come. Crente come, crente come, sua fome vai até o céu. Crente come cantando, come reclamando, come jejuando. Até jejuando, crente come. É uma fome. Você vai alimentar essa multidão. E você vai encher eles, satisfazer a eles, suprir a necessidade deles. E depois ainda vai sobrar, tá? Vai sobrar para a gente levar para casa. Ou seja, Jesus pegou o primeiro Macfish da história. Hoje eu comi 2, ó. Aqui, ó. Passei aqui, me arrebentei. 2 Macfish. Macfish do McDonald's, fazendo uma propaganda aqui. Tá aqui só o saco vazio. Eu pedi um Macfish, né, que é um sanduíche de peixe. E gastei, nem sei quanto eu gastei. Deixa eu ver aqui quanto foi a minha conta. Os meus 2 peixes. Não é esse. Nem sei quanto que eu gastei. Mas acho que eu gastei. Poxa, interessante, né? Se eu soubesse aqui pra falar pra você. Deixa eu ver se tá aqui a notinha. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Não é, isso aqui é de outro lugar que eu comi. Cadê a nota do McDonald's? Acho que é essa daqui, tá aqui, ó. Vamos lá, quanto que eu gastei? Gastei 9 dólares. 10 dólares eu gastei no Macfish com batata frita. Então o primeiro Macfish da história foi Jesus quem fez. Ele criou o primeiro Macfish, o pão com peixe. Então veja que por um pão com peixe eu gastei 10 dólares. Se ele fez 5 pães e 2 peixes, então nós tínhamos 4 sanduíches, 40 dólares. Mais 2 pães que estavam lá, 50 dólares. 50 dólares, mudando para o real, 250 reais. Era o valor dos 5 pães e 2 peixes. 250 reais. Alimentaram-se cerca de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas a 250 reais? Será que dá para fazer a conta de cabeça aqui? 20 mil pessoas a 250 reais, nós estamos falando de 400 mil reais. Meio milhão de reais, 500 mil reais, aproximadamente, seria isso? Mas enfim, em valores, Jesus pegou
R$ 250 e transformou em R$ 450 mil. Contas assim por cima. O poder da multiplicação. Então, o pão e o peixe já tinha sido criado. Agora ele vem, conversa com os elementos, esses elementos vão se multiplicar. Alimentou uma multidão de 20 mil pessoas. E o que aconteceu? Sobraram 12 cestos cheios para levar para casa. Isso mostra que Jesus mandou recolher. Sabe o que é desperdício? O seu problema é desperdício. Sabe aquele pouquinho que você joga fora toda hora, o cafezinho que você joga fora, vai tomar um pouquinho de café, faz 3 xícaras e depois joga fora? Isso é pecado. Sabe aquele restinho de comida que você soma aquilo no ano? Sabe aquele pouquinho de coisa que você vai somando que você, no decorrer da tua vida, você jogou fora a tua prosperidade. Você jogou fora uma poupança de 100 mil, 50 mil reais, 200 mil, dependendo do quanto de comida que foi desperdiçado. Jesus falou assim: não desperdice, aproveite, faça uso, dê para alguém, mas não jogue no lixo. Se está comendo num restaurante e sobrou comida, não larga lá no prato. Sabe o que eu fiz aqui com os amigos meus? Pediram comida, fomos num restaurante, uns hambúrgueres gostosos, uma empresa aqui. Aí depois, comida sendo jogada fora, lanches que eles deram uma mordida, e tava lá, e eu pedi, deixaram no prato, né? Aí eu pedi $20 de cada um. Foi: alguém tem $20? Outro me deu $20. Eu peguei e joguei no prato. E aí a gente pega o prato e vai jogar no lixo, né? Você recolhe. Pô, você tá louco, cara? Você me pediu $20, agora você botou aí pra jogar no lixo? Ah, então você conseguiu ver agora o que você tá fazendo. Cada vez que você for jogar fora alguma coisa, lembra do teu salário. Cada vez que você jogar 2 xícaras de café fora, um pouquinho de café fora, isso eu vou fazer um fresquinho, e joga aquele fora, pense que você está jogando um dinheiro fora. Então Jesus falou assim: olha, o meu milagre não é para desperdiçar. Ajunte e vamos comer. Vamos fazer aquela coisa gostosa no dia seguinte. Então, os elementos foram abençoados e se multiplicaram. Como? Pela palavra. A sua palavra tem a extraordinária força de criação, capacidade de criação e multiplicação. O vírus Covid foi criado. Na sequência, ele se multiplicou pelo infinito. Então, o que você fala, você vai criar. E depois de ser criado, aquilo vai se multiplicar. Quem foi que fez esse Covid? Tinha lá 1000 bichinhos, sei lá, o cara foi estudando, e aí virou o quê? Foi para o campo do infinito. Porque Deus falou assim: a sua palavra tem tanto poder que depois que você criar, as coisas vão começar a se multiplicar. Uma semente que a gente joga na terra para plantar, uma semente de milho, uma semente só, que você plantar lá, aquela sementinha, ela vai dar um pé com algumas 3.000 grãos de milho, vindos de uma semente. Então veja, a importância de você ver, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim alguma palavra, algum pensamento, alguma coisa que eu estou fazendo, porque eu vou criar de qualquer maneira. Me ensina a criar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro. Me ensina a fazer isso. Paulo finaliza a carta dele aos Filipenses dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que esteja ocupando a sua mente, para que a sua boca fale aquilo que está na sua mente. Então enche a sua mente, o seu coração, de pensamentos, não é positivismo, mas de palavras boas. Quantos palavrões, quantas palavras negativas que você está falando, o quê? Amaldiçoando. Quem fala palavrão acende incenso a Satanás. Quem fala palavras ruins, os demônios vêm e pegam aquelas palavras e falam assim: obrigado, vamos fazer um arraso, o cara falou desgraça, o cara falou que o casamento dele é uma merda.
desculpa, eu não gosto de falar isso, mas para alertar você. A minha vida é uma merda. Se prepara que você vai viver dentro de uma fossa, porque é para lá que a merda vai. Ah, meu trabalho é uma bosta. Ah, meu carro é uma bosta. E assim vai. Sua vida é uma fossa. Seu casamento é uma fossa, porque você está dizendo que é uma bosta. E bosta vai aonde? Vai para a fossa. Minha vida é uma droga. Veja como que você gasta com remédio na farmácia. Por quê? Droga, aonde que tá? Na farmácia. Então toda semana tá lá doente, todo dia tem... Vai ficando o teu salário na farmácia. Porque de tanto falar droga de vida, droga de carro, droga de mulher, droga de filho, droga disso, droga daquilo. Virou um drogadito, virou um traficante. Mas o que Jesus fala? Você vai criar. Escolha criar coisas boas. Escolha criar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Finalmente, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, é o que sai. Você está criando o negativo. Quando você fala, eu não tenho isso, não tenho aquilo, você vai criar. Comece a pedir, como Isaías fez, né? Olha, 2 profetas. Jeremias, Deus falou assim: Jeremias, tem um projeto bacana, e você, cara, foi todo animado falar com Jeremias, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí ele falou assim: ah, Senhor, preste para isso não, sou uma criança. E Deus disse para ele: não digas que você é uma criança, no aspecto de incompetente, né? De ser inexperiente. Não diga assim: eis-me aqui. Eu sei em quem tenho crido. Se Deus te pedir alguma coisa, você: eis-me aqui, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que se o Senhor me chamou, o Senhor vai me dar graça, sabedoria e força para me superar. Então, eis-me aqui. Ouviu a voz de Deus? Eis-me aqui, Senhor. E com Isaías ele fez o quê? Pegou uma brasa viva, simbolicamente, tocou nos lábios de Isaías. Brasas vivas, e assim, ou seja, queima, limpar aquilo que é impuro. E com Ezequiel, melhor dizendo, ele falou assim: pega o rolo e come. O rolo era a Bíblia. Sabe bolo de rolo que tem aí no Brasil, né? Gostoso um bolo de rolo. Então havia um rolo e Deus falou para Ezequiel: era a palavra de Deus, coma a minha palavra. E Davi fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Agora, você está se alimentando da palavra de Deus? Ela tem sido doce para você? Ou ela tem sido repugnante? A palavra está aí. Que sabor que ela tem para você? Ah, não gosto. Ah, nem entendo. Ah, nem leio. Então, você vai continuar falando coisas que o diabo gosta, coisas que Satanás ama, adora. Fala assim: aquele é meu servo, veja a boca dele. Através da boca dele, a gente trabalha muito. Tem gente dando muito trabalho para Satanás e seus demônios. Através das palavras negativas, através das palavras de morte, de destruição. Vai lá no casamento, faz o casamento lá. Aí, voto de maldição. Você já viu isso? A noiva lá vestida de branco, o rapaz, aquela festa, todo mundo bonito. Aí chega a hora, os votos de maldição. Prometo estar com você na enfermidade. Prometo estar com você na doença. Prometo estar com você na pobreza. Prometo estar com você até que a morte nos separe. Vá para o inferno com morte, com voto de maldição. Manda isso para o inferno.
Jesus mandou os porcos irem para os lugares deles, os espíritos vai para lá. Mas está na boca do crente, está na boca do pastor, do apóstolo, do bispo. E ainda manda a gente repetir. Fiz isso também. Fizeram comigo. Então os votos de maldição, cada vez eu vi uma vez, muitos anos atrás, já mudei, tem muitos anos que eu mudei essas palavras, quando fazia casamento, quando eu abençoava as pessoas. Porque quando eu falava, prometo estar com você na enfermidade, eu vi uns bichos entrando, tudo cheio de caroço, cheio de ferida na vida daquele casal. Depois, prometo estar com você na pobreza, vi um espírito tudo molambento, sabe essas festa junina que as igrejas hoje comemoram, introduziram dentro da igreja. Festa da miséria, festa da pobreza. Ah, é cultura? Cultura nada. É demônio que estragou a roça do cara. Só deu milho para ele comer, milho o ano inteiro, milho. É gostoso, uma delícia, mas você tem que entender essas culturas, elas surgiram em função de ataques demoníacos. Porque quem é que aguenta viver lá na roça com o dente podre? Quem é que aguenta ficar lá debaixo de sol a sol com roupa rasgada? E a gente vai comemorar isso depois dentro da igreja também? Me dá licença. Não, mas é cultural. Então vamos comemorar o Halloween também, que agora está repreendido aqui no mês de outubro. Halloween, festa aos demônios, onde crianças desaparecem. Mês de outubro, o maior número de crianças que desaparecem porque são oferendas, são ofertas a Satanás, sequestradas e mortas. Então vamos comemorar também Halloween dentro das igrejas. Bacana, vamos botar lá uma caveirinha de pendurada, bota lá um fantasma. É cultura. Cultura do inferno tem que ir para o inferno, não estar na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, e nem pactuarmos com isso. Então os votos de maldição, anula as palavras que você falou para o seu filho. Deus falou assim, abençoais, não amaldiçoais. Por favor, abençoa, não amaldiçoa. O que era amaldiçoar? O que significa amaldiçoar? Amaldiçoar significa você prender alguém. Maldição é quando uma pessoa está presa a alguma coisa. Presa no vício do cigarro, presa no vício do chocolate, preso no vício da comida. Isso é maldição. Maldição quer dizer estar preso a alguma coisa. Então a maldição de doença, né? Ah, hereditário, né? Aí o médico veio e disse, olha, você tem um problema hereditário. É uma maldição. Agora, o que você faz com a maldição? Quebra. Enoque foi o 7º homem a viver na face da terra. Os 6 antes dele nasceram, cresceram, casaram, geraram filhos e morreram. Essa era a logística, essa era a lógica. Quando chegou em Enoque, ele falou, pera um pouco, eu nasci, eu cresci, eu casei, eu tenho filhos, e agora o final é morrer? Não! Vou quebrar essa maldição da morte. Quebra a maldição da morte na tua boca. Palavras de morte, palavras de desânimo, palavras de morte, tudo resumindo a uma palavra de morte. Inclusive, repreenda a morte, profetize arrebatamento. Enoque falou assim, eu não vou morrer, mas todo mundo morre. Eu não sou todo mundo. E o que aconteceu com Enoque? Ele pregou o arrebatamento e ele falou assim, eu vou me tornar amigo de Deus e quero ver se Deus vai deixar eu morrer. E arrebatou. E assim ele quer fazer com você. Você escolhe como que você quer ir para o céu. Voltar para o céu, melhor dizendo. Se você quiser ir de primeira classe ou de segunda classe. Se você for fazer uma viagem para a Europa e você entrar no avião, aí te derem lá uma opção, olha, tá aqui, ó, você comprou de passagem econômica, aqui tudo apertadinho nessa lata de sardinha. Agora tem lá na primeira classe, né? Se você quiser ir para lá, aí você recusaria, fala, não quero ir lá não, porque o avião vai chegar no mesmo horário, se passar por turbulência também, até se cair também, né? Vai todo mundo morrer mesmo. Aí você ficaria lá? Lógico que você iria para a primeira classe rapidinho. Tem 2 formas de você voltar para casa, voltar para o céu. Ou você volta no carro de fogo, como Elias voltou, ou você volta queimado, feito torresmo. Você quer? Não, eu não quero. Não haverá um túmulo para você na face da terra. Deus não escreveu, Deus não falou. Olha, o dia que você morrer, então vamos fazer um velório bonito. Não está escrito isso no livro de Deus. Satanás que preparou um túmulo para você, então manda ele com o túmulo que ele preparou para você para o inferno. Fala para Satanás, você preparou um túmulo para mim? Preparou, beleza. Agora me levar para aí é outra coisa. Vai ficar vazio, o meu túmulo vai ficar como o túmulo de Jesus, vazio. Serei arrebatado com a igreja ou sem a igreja, coletivamente ou individualmente. Eu parto desta terra arrebatado, não arrebentado. Ah, o Senhor aprove levar o nosso irmão. O cara estourou num carro, ficou carvão. Aprove o Senhor recolher o nosso irmão. Vá pro inferno com essa ideologia do inferno.
O diabo matou. A gente tem que chegar para a criança e falar: o diabo matou teu pai, o diabo matou tua mãe. Mas como ele era cristão, tinha confessado Jesus, ele foi recebido nos céus. Então agora ele está lá, não foi Deus que aprove recolher, não. O diabo matou, agora Deus recebeu. Infelizmente o diabo veio para matar, roubar e destruir. E por falta de atenção nossa, né, acaba que a gente sofre essas consequências. Mas sempre o Senhor vai nos receber. Mas Deus não mata, Deus não rouba, Deus não destrói. Quem mata, rouba e destrói é Satanás. Bem, eu paro por aqui. Seguindo voltando para casa, quase uma horinha de volta. E vamos que vamos. Obrigado pela sua atenção até aqui. Não sei como é que tá meu vídeo aí, mas pelo menos voz tem. Agora que eu lembrei da luz aqui, não sei se estava escuro. Mas fica assim: aquilo que você falar, isso criará. E o que você criar, irá se multiplicar. Então aprenda a criar coisas boas. Aprenda a falar coisas boas. Aprenda a falar: tudo posso em Cristo que me fortalece. Aprenda a falar diante dos obstáculos, desafios, ver as oportunidades que estão lá. Não olhe para as circunstâncias e vê lá: nossa, meu salário. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, que tem o poder e te dá o poder para vencer as circunstâncias e superar os obstáculos e viver uma vida em paz. Tenha um excelente mês de setembro, que é o ano novo do calendário divino. Preste atenção. Nós estamos seguindo um calendário errado, outro assunto que eu vou gravar outro vídeo. Começa em setembro a festa do calendário divino, que as pessoas falam que é o calendário judaico. Não é calendário judaico, é o calendário divino que o judeu segue. O judeu não crê no Novo Testamento e nós não cremos no Velho Testamento, então estamos empatados. Porque o calendário que nós estamos seguindo é o calendário romano-gregoriano, que é consagrado a entidades. Por exemplo, janeiro é o deus Jano, por isso tem São Januário, é uma entidade maligna, e a gente está ali em janeiro. Agora, tem o calendário divino, então o calendário divino começa agora em setembro e se estende até outubro. Que você esteja debaixo, vivendo até mesmo no calendário humano, mas debaixo da autoridade do calendário divino e as suas bênçãos em nome de Jesus. Feliz ano novo. O ano seu está começando agora em setembro, não é lá em janeiro. Deus quer te abençoar agora em setembro. O seu ano novo começa agora, então se abra para receber o novo de Deus e viver a boa, recalcada, sacudida e transbordante resposta de Deus na sua vida. Beijo no teu coração. Weber Pinheiro, tio Guedinho com você o ano inteiro. Vamos pegar um trânsitozinho? Manha, né? Graças a Deus, tudo bem. Beijos no coração.